Olá, olá! Estou aqui trazendo um tema nada a ver com o canal e com o que eu normalmente trago, mas que por eu estar nos meus últimos dias aí, literalmente, Marieta deve nascer na semana que vem, ela já deve ter nascido quando você tá vendo esse vídeo, mas como eu tô nos últimos dias aqui da minha segunda gestação nos Estados Unidos, eu tenho recebido várias perguntas com relação a minha experiência de parto, a minha experiência pré-natal. Pra quem não sabe também, eu já tive meu primeiro filho aqui nos Estados Unidos, Valentim, que nasceu em outubro de 2022. Tive uma experiência super positiva e vou contar pra vocês como que foi a questão do pré-natal, do hospital e tudo mais. Vamos lá. Eu primeiro tenho que começar com um disclaimer falando que todas essas questões que eu vou trazer aqui são impressões minhas, pessoais, de um recorte, obviamente, já vou dar alguns detalhes pra vocês aqui, mas basicamente eu tenho a questão de que eu falo e compreendo muito bem o inglês, então eu nunca tive problemas em ir para consultas ou precisar de tradutores. Eu sei que isso pode ser uma questão de mais dificuldade para quem não fala a língua, e além disso também o meu marido é residente aqui nos Estados Unidos, então eu sinto que por conta disso, por conta dele ser médico, entender o sistema, saber um pouco mais da gravidade das coisas, eu fiquei um pouco mais tranquila por me sentir amparada, mas esse pode não ser o seu caso. Então aqui é tudo recorte da minha experiência pessoal, tá? Na gravidez, na gestação do meu primeiro filho, do Valentim, eu me mudei para os Estados Unidos já com a gestação bastante avançada. Então eu me mudei, eu acho que eu já tava de 6 meses. A gente já morava nos Estados Unidos por um período, mas a gente foi pro Brasil por alguns meses que a gente tava entre contratos aí, esperando a residência do meu marido começar. E aí quando a gente se mudou aqui para Filadélfia, a gente teve que encontrar médicos novos. A gente teve um plano de saúde totalmente novo e a gente também nunca tinha precisado usar nossos planos de saúde aqui dos Estados Unidos, então eu achei essa parte bem desafiadora. Inclusive, a minha primeira dica para quem quer ter filho aqui é isso, entenda os termos do plano de saúde. O out of box max não é a mesma coisa do que o deductible, que esse foi um erro que eu fiz. E no final veio uma conta um pouco assustadora. Vou falar pra vocês no final quanto que deu a conta do meu parto e nuances absurdos aí que a gente teve. Mas principalmente a gente tinha a opção de talvez pagar por um plano melhor quando a gente se mudou. O plano de saúde que eu tinha justamente era atrelado ao trabalho, à residência do meu marido. Mas como a gente era ignorante nessa parte, a gente acabou pegando um plano de saúde médio ali e teve que desembolsar um valor maior do que a gente teria se a gente tivesse pensado nas coisas direito, tá? Mas vamos começar do começo e falar dessa questão de plano de saúde. Eu achei bem desafiador primeiro escolher o plano, né? Porque a gente chega sem entender a maioria dos termos. E segundo, entender quais os médicos e quais as clínicas o meu plano cobria. Achei isso bem chato, assim, de entender. O nosso plano tem valores que você tem que pagar se você pegar um provider, né? Um médico ou uma clínica que são chamados out of network, comparados com os in-network, que normalmente são cobertos totalmente, 100% pelo plano. E aí, como que você acha, ligando para as clínicas, vendo se tem vaga, vendo se eles aceitam novos pacientes? Eu achei todo esse processo cansativo. Fiquei aí algumas semanas tentando achar uma clínica de obstetrícia que me aceitasse como paciente nova, que não ficasse tão longe da minha casa. E, inclusive, depois, as clínicas que eu achei não estavam no meu plano de saúde 100%, então eu tive que fazer todo um formulário falando, olha, a clínica mais perto fica muito longe, que tá em network, né, que tá afiliada ao serviço de vocês, e, portanto, eu preenchi o formulário e eles conseguiram me permitir que eu fizesse um acompanhamento numa clínica mais próxima. E aí, depois, passado esse período de burocracias, eu fui para minha primeira consulta aqui nos Estados Unidos, depois de ter começado meu pré-natal no Brasil. E foi muito diferente. Foi um pouco de choque de realidades. Não que eu ache que todos os acompanhamentos aqui nos Estados Unidos vão ser dessa forma, eu sei que não são, porque, por exemplo, na Califórnia, eu tinha uma gineco-obstetra que ela realmente era uma pessoa que você sempre via essa pessoa e ela ia acompanhando os partos, se ela tivesse
na agenda dela disponível e etc. Mas aqui na clínica que eu acompanhei na Filadélfia foi uma experiência totalmente diferente e eu sei que em várias clínicas também são assim, então eu vou alertar vocês, tá? É muito mais raro a gente ter um médico, um obstetra que ele vai se disponibilizar a ficar de plantão para fazer os partos, como muitas vezes a gente tem no Brasil, apesar de que no Brasil isso também ocorre mais no particular, né? Normalmente você tem que pagar a parte, esses médicos não participam de planos de saúde. Mas na minha clínica aqui, como que funciona? Eles têm um time de obstetras, que agora eu conheço todas elas, já tenho as minhas preferidas, mas você normalmente não escolhe necessariamente com quem você vai ter a consulta, você até pode pedir ali, mas normalmente eu acabo marcando com quem tem agenda, porque se eu fosse marcar com uma pessoa só, eu teria que marcar com muita antecedência e é um pouco mais difícil. Eles também não veem com muitos bons olhos isso na minha clínica. E aí vem a outra questão, que cada obstetra normalmente faz de 1 ou 2 plantões por mês. Então, a chance de você ter essa obstetra no seu parto é muito baixa. Eles não fazem essa questão de, a minha paciente está em trabalho de parto, por isso eu vou pro hospital. Não, é quem estiver de plantão. Mas já vou adiantar aqui pra vocês que no meu parto eu mal vi obstetra. Vou contar isso um pouquinho mais pra frente. Outra questão, outro choque cultural que eu tive aqui no meu obstetra do Brasil, cada vez que eu ia na consulta, ele fazia ultrassom, ele tinha um ultrassom já, e isso foi pago pelo plano, eu também tenho plano de saúde no Brasil, tá? Ele tinha um ultrassom dentro do consultório, então em cada consulta que eu fazia, ele dava uma olhadinha no bebê, via se estava tudo certo, me mostrava, tirava fotinhos, eu podia gravar e tal. E aí aqui, as consultas são basicamente, a maioria delas, elas medindo a sua pressão, que é a enfermeira que faz, né, antes, pesando você, medindo as batidas do coração do neném, medindo a barriga, e a consulta é isso. Se você tiver dúvidas, você pergunta as dúvidas, se não, você já tá liberado ali em 5, 10 minutos, uma experiência totalmente diferente. No começo eu fiquei frustrada com a questão das consultas serem mais curtas e de ser mais impessoal, sim, mas depois eu acostumei e eu acho que eu tive realmente, todo mundo que entrava para me atender já tinha lido meu prontuário, já sabia o que estava acontecendo, já sabia de pequenas nuances, né? Eu acho que, em geral, todas as médicas que me atenderam foram muito competentes, algumas mais simpáticas e prestativas do que outras. Óbvio que eu tive minhas preferidas ali. Então, falei do ultrassom e não expliquei, né? Uma coisa que é diferente é que normalmente você vai fazer uma consulta para um ultrassom separadamente, aqui, né, onde eu consulto. E aí eles têm, no mesmo complexo ou dentro de um hospital associado, você pode ir fazer, então, ultrassom, que é uma técnica mesmo de ultrassom que faz, ou um técnico de ultrassom, normalmente não é um médico que vai fazer esse ultrassom em você, e depois eles vão receber um laudo. Mas os ultrassons realmente são mais reduzidos, são menos se você não tiver nenhuma complicação. Na minha primeira gestação, eu tive diabetes gestacional, então eu tive que fazer muito mais ultrassons para ir acompanhando o bebê, a saúde do bebê, o tamanho, o desenvolvimento, etc. Mas, em geral, você já faria o seu último ultrassom ali nas 20 semanas, se você não tiver nenhuma complicação. É cedo, né? Nessa gestação de agora, eu me safei da diabetes gestacional, só tive um outro ultrassom porque o meu líquido amniótico estava um pouquinho alto, mas depois foi descartado isso no ultrassom posterior. Mas, em geral, você vai ter bem menos se tudo correr bem. Eu acho que essa é a questão mais abrangente. Eles são muito mais, que eu senti, tá? De novo, minha percepção. Eles são muito mais não intervencionistas, né, do que a gente tem, por exemplo, no Brasil. No Brasil, na minha primeira consulta, eu já saí com uma prescrição de omeprazol, de não sei o que, de blá blá blá, pra tudo que desse, caso desse errado na minha gravidez. E aqui é tipo, vamos tomar essa balinha aqui primeiro, depois você tenta aquele, depois você tenta aquele. Outra questão que eu achei bem diferente, enquanto eu tava na sala de espera do meu obstetra no Brasil, eu tava escutando a galera ali, as outras gravidinhas, já discutindo data de cesárea. E em nenhum momento ninguém me ofereceu uma cesárea aqui. Eu acho que se você tiver alguma coisa muito forte, algum trauma, enfim, ou condição óbvia de indicação, eles fazem cesáreas, eles fazem até mais do que o indicado pela Organização Mundial de Saúde, mas é
os números são totalmente diferentes do Brasil. Meu primeiro parto foi um parto normal, mesmo eu tendo diabetes gestacional, porque eu não tive nenhum problema, entrei em trabalho de parto em 40 semanas. E até agora, Marieta provavelmente também vai ser, ou vamos tentar, né, um parto normal. Ninguém falou de cesárea, a menos no termo de autorização, que realmente você tem que dar autorização para eles fazerem uma cesárea de emergência, caso seja preciso. Mas se não, isso nem é discutido. Também me foi oferecido todo tipo de suporte paralelo, né? Então, como eu tive diabetes gestacional, eu fui recomendada por uma nutricionista. Depois eles também deram vários contatos de consultoras de amamentação, de grupos de aulas pré-natais. Eu acabei não aproveitando muito, até porque era época era logo no pós-pandemia ali, muita coisa estava sendo mais online do que presencial. Acabei achando um pouco não tão interessante. Esse suporte realmente existe, tem uma rede de profissionais para ajudar vocês. Não contratei doula, não contratei fotógrafo, não contratei ninguém pro parto, porque não achei necessário. Eu, particularmente, não queria um fotógrafo durante o meu parto, não é algo que eu queria. Mas uma das enfermeiras pegou meu celular e a gente tem fotos do Valentim ali logo que ele saiu, até do Sérgio cortando o cordão umbilical e tudo mais. Mas eu cheguei a considerar contratar uma doula. Eu acho que quem quer parto sem analgesia, uma doula vai fazer toda a diferença. Eu li um livro gigante de parto natural e de meditação durante as contrações e blá blá blá. E cheguei lá, assim que eu pisei no hospital, na sala de triagem, eu falava, cadê o anestesista? Também uma epidural foi ótimo também, não tenho nada a reclamar. Mas a gente sabe que não ter epidural tem ainda menos complicações e pode ser melhor para o seu parto ir mais rápido, etc. Mas enfim, não consegui. E aí, vamos lá, o parto em si. Eu tive um parto bem clássico. Minha bolsa estourou à noite, assim que eu fui dormir. A recomendação aqui é você já ir para o hospital, né, assim que possível. Então, chegamos lá, fomos admitidos. Fiquei um tempo na sala de triagem, não lembro quanto tempo, meu marido disse que foi talvez 1 hora e pouco até. Como eu já tomei epidural logo de cara, eu acho que a minha dilatação atrasou um pouco, então eu ainda consegui dormir, descansar. Então eu fui evoluir mais no outro dia e o Valentim ali nasceu só umas 3 da tarde, depois de 3 horas de expulsivo. O que eu achei muito bom, vou dar o bom e o ruim aqui, tá? O que eu achei muito bom foi, assim, o conforto do quarto, tudo muito novo, muito confortável. As enfermeiras extremamente atenciosas, assim. O time de enfermagem e de midwives, né? Fantástico, super atencioso. Foi um parto muito mais reduzido, muito mais tranquilo. Então, na maioria do tempo, só tinha uma enfermeira, a midwife, e eu e meu marido no quarto. Que nem eu falei, eu vi a obstetra muito pouco. Quando eu fui admitida, ela chegou para ver se estava tudo bem. E eu só veria a obstetra de novo se eu tivesse algum problema, e eu não tive. Então, eu não vi mais a obstetra, o que foi ótimo. Só vi depois que eu já tinha tido parto mesmo. Então, algumas pessoas vão achar isso ruim, eu achei isso muito bom, de ter um ambiente um pouco mais tranquilo, um pouco mais até de intimidade ali pra mim. E pra mim, a pior parte da minha experiência de parto foi não poder comer. E eu sei que isso não é assim em todos os lugares. Inclusive, eu conversei com a minha obstetra na semana passada, ainda com uma delas, sobre isso. Elas falaram que por elas até deixariam, mas é o time da anestésio, né, da anestesia do hospital que não permite isso, caso você tenha que entrar em uma cirurgia de emergência, blá, blá, blá. Mas eu achei extremamente difícil, principalmente porque meu parto durou várias horas e eu estava com diabetes gestacional, então eu estava muito acostumada a comer pouco e comer de 2 a 3 horas no máximo. Então eu senti que, assim, no final do meu expulsivo, assim, eu estava a ponto de colapsar, de faltar energia porque eu não tinha comido. Então, nesse parto, que ninguém veja, né? Mas eu vou levar uns snacks escondidos e eu vou comer se eu tiver a oportunidade escondida um pouquinho. Porque, principalmente se tiver um parto assim longo, é muito cansativo você ficar numa dieta líquida. Que nem eu falei, a gente tem dados, né, que realmente não ajuda necessariamente você ficar de jejum. Não tem muita necessidade durante o parto, mas por questões, se você precisar ir para uma cirurgia. Então, como falei, meu quarto era confortável, meu parto deu tudo certo,
depois que o Valentim nasceu aí, vem mais pessoas no quarto, o pediatra vem pesar o neném, o pessoal vem ver se tá tudo bem. Acaba que tem uma movimentação maior, mas até aquele momento, pra mim, foi bem tranquilo. Outra coisa que me incomodou foi ter o monitor, né? Mas tem gente que diz que isso é super bom, que eles colocam um monitor, tanto o monitor de contrações, desculpa, gente, não sei os termos técnicos aqui, tá? Tanto o monitor, o fetal, quanto o monitor da mãe. Eles estão monitorando o bebê e as contrações o tempo inteiro, mas eu particularmente achei que o monitor de contração é bem desconfortável, eles colocam bem apertadinho, então incomoda um pouco, aperta a barriga ali. Mas assim, aparentemente é bom você ter a correlação, né, dos batimentos do bebê com as contrações, para entender se talvez qualquer problema ali nos batimentos não está relacionado à contração, e aí você precisa não se preocupar. Enfim, não sou médica, disclaimer aqui, não sei muito bem essa parte, mas pelo menos foi isso que me foi explicado. E aí, depois que você tem o neném, a política aqui é de você ficar 2 noites internado quando é parto normal e 3 noites no hospital quando é cesárea. Já ouvi falar também que você pode pedir para sair antes, caso tudo corra bem. Na minha primeira gestação, eu não sei se teria sido possível, porque eles fizeram curva glicêmica no bebê e em mim também, para ver se estava tudo certo, né? Mas eu acho que é possível você sair antes, se não tiver nenhuma complicação. A gente provavelmente vai fazer isso agora no caso do nascimento da Marieta, porque o Valentim vai ficar em casa com a minha mãe, ele ainda é pequenininho, então a gente quer voltar para casa o quanto antes. O período que a gente ficou nos 2 dias também foi ótimo. A comida do hospital era ok. Uma das coisas... isso eu não falei, é muito importante. Uma das coisas mais impressionantes aqui é que eles dão tudo no hospital. Então, eu cheguei lá com a minha mala de cabine mesmo, sabe? Malinha que você leva no avião, com trocentas coisas, com aquela mentalidade do Brasil, né? Roupinha do neném, fralda, cremes, tudo. E lá no hospital, a gente ganhou tudo, absolutamente tudo. Eles dão desde fralda pro neném, eles preferem que você não coloque as suas roupas no neném até você tirar o bebê da maternidade. Eles querem deixar realmente com a roupa do hospital para mais fácil acesso. Eu também levei roupas para mim, para eu usar no hospital, mas eu acabei ficando com a roupinha do hospital porque eu achei mais confortável mesmo. E eles dão kits de tudo, como eu falei, de fralda, creme, até pra mãe. Eles dão todos os tipos de sprays e pomadas, aqueles ice packs, né, aqueles gelinhos pra você ter um conforto pélvico. Tudo é fornecido, calcinhas descartáveis, tudo é fornecido pelo hospital. Então eu até achei interessante que na minha primeira gestação eu fiz uma pergunta pra uma das obstetras, perguntando o que eu levo na minha mala da maternidade, né? Ela falou, olha, normalmente as pessoas não gostam da escova de dente do hospital e do shampoo. Eu achei tão engraçado, porque pra ela era só isso que tinha que levar, né? Mas na verdade eu levei muita coisa e acabei não usando quase nada. Então dessa vez a minha mala tá muito mais enxuta. Levei algumas roupinhas, caso queira, principalmente eu queira trocar. Levei duas opções de roupinha pra Marieta sair da maternidade. Mas de resto, assim, enxuguei muito. E outra coisa legal é que todas essas coisas que você recebe, você pode trazer para casa. Então a gente veio para casa com uns pacotes de fraldas, com pacotes de lencinhos e tudo mais. Então isso ajuda bastante. Uma coisa que vocês não podem esquecer quando vocês vão ter bebê aqui é de escolher o pediatra antes. A gente não sabia, a gente teve que escolher o pediatra lá na hora antes da gente assinar a alta, porque se a gente não tivesse escolhido aleatoriamente uma clínica pediátrica, a gente não tiraria o Valentim do hospital, então isso faço antes. E a segunda coisa é que você tem que ter uma cadeirinha dentro da validade para tirar o bebê da maternidade, né? Eu já vi que em alguns casos eles checam, no nosso caso, não sei se eles não checaram ou se foi realmente porque a gente as enfermeiras viram a gente saindo carregando o Valentim na cadeirinha. E é uma coisa muito séria que eles vão olhar, às vezes, até o jeito que você colocou no carro, a validade da cadeirinha, que ela expira e etc. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter já de antemão para tirar o bebê da maternidade, tá? E para encerrar esse vídeo, vamos falar de quanto custou o meu parto. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela os prints dos custos do meu parto. Lembrando, foi um parto normal, que eu fiquei 2 dias internada no hospital aqui nos Estados Unidos, tá? A conta total foi $14.602 só da minha parte, porque a parte do bebê é cobrada separadamente. E aí o meu seguro cobriu a maior parte disso, mas ainda ficaram para eu pagar $2.850.
Então, bastante dinheiro. Da parte do Valentim ainda foram mais $7.065. O plano de saúde cobriu quase tudo e a gente teve que pagar só $240. Então, isso fez com que, no total, a gente tenha sido cobrado $21.667 do meu plano de saúde e a gente pagou do bolso $3.091. E aí, gente, algumas coisas, além desse valor absurdo, né, de total, algumas coisas que vieram no descritivo, né? Então, eles mandam uma lista itemizada do que foi cobrado. E no meu descritivo, gente, tô olhando aqui pra eu não falar besteira, tá? Cada comprimido de ibuprofeno que eu tomei, tá? Eles cobraram $5. $5 cada comprimido. Eu tomei uma penca de comprimido de ibuprofeno que eu tava lá admitida 2 dias, né? Mas o ibuprofeno, pra vocês terem uma ideia aqui, se você for comprar ibuprofeno no Walmart, por exemplo, você vai pagar R$1,98 por 100 unidades de ibuprofeno. Vocês acreditam nisso? Isso é um pouco revoltante, né? Mas eu levei uma mega surpresa e fiquei chocadíssima quando recebi essa conta. Mas, graças a Deus, eles têm um plano de você pagar em parcelas, que não é uma coisa que normalmente os Estados Unidos fazem, né? Mas eles fizeram um parcelamento sem juros, eu paguei em 6 vezes. Só que, olha só, gente, muito louco essas coisas. Eu não sei nem por que isso aconteceu. Mas plot twist aqui, mais de 1 ano depois do meu parto, 1 ano e 3 meses depois do meu parto, do nada, eu recebi um cheque pelo correio no valor total do que eu desembolsei da minha parte. Então, 2.800 e não sei quanto. Então, no final, eu acabei não pagando nada pelo meu parto. Mara, né? Principalmente olhando pra trás agora, que eu não tive que pagar nada. No final das contas, ou eu paguei e depois fui reembolsada. Aparentemente, eles fizeram um recálculo, tá? Mas eu não sei por quê, porque eu nem quis perguntar. Eu peguei o cheque, corri pro banco e saquei o cheque e tá ótimo, tô feliz da vida com o meu dinheiro de volta. Então, em geral, o meu parto foi uma experiência super positiva aqui nos Estados Unidos. Se eu tiver uma experiência totalmente diferente no meu próximo, eu venho contar pra vocês. Mas me deixem nos comentários aqui as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês tiverem de insegurança, pra eu ajudar vocês e também responder vocês, porque eu sei que é um momento tão especial das nossas vidas, tão complexo, que ainda mais estar fora de casa, num ambiente diferente, pode ser, numa cultura totalmente diferente, né? Pode ser bastante desafiador. Até a próxima!